O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu os jornalistas num café da manhã, nesta terça. Falou sobre vários temas. Nós vamos ver ao longo do programa. Alguns realmente fundamentais. E refletiu sobre um momento da história do Brasil e do mundo. Lula afirmou que, segundo sabe, nós vamos ver daqui a pouco, ele é um dos adversários principais da extrema-direita no mundo, né? Mas vamos ver o que ele disse sobre esse momento de organização da extrema-direita. Como é que isso começou aqui e o que se dá lá fora. Vai lá. Se você pegar a América do Sul, hoje você percebe que houve um retrocesso, exatamente pelo crescimento da extrema-direita, pelo crescimento da xenofobia, pelo crescimento do racismo, da perseguição às minorias, a pauta de costumes, muitas vezes com assuntos retrógrados. Isso ganhou corpo. E por isso o Brasil ganha destaque. Porque no cenário mundial, se você pegar o mapa, o Brasil é um país que é o polo de resistência disso tudo. E eu tenho a honra de ser o presidente do Brasil nesse momento. A União Europeia, você sabe como é que ela está. A União Europeia também está crescendo à extrema-direita. Você sabe o que aconteceu. O único país que está mais ou menos tranquilo é o México, que está mais ou menos tranquilo. Eu não sei nas próximas eleições, o López Obrador vai fazer com muita tranquilidade a sua sucessora, mas veja os Estados Unidos. Gente, vocês que são mais jovens, não têm noção do que era o simbolismo da democracia americana. Você não tem noção do que significava o Capitólio, do que significava o Partido Republicano e o Partido Democrata. Aos olhos do mundo, era o espelho mais fantástico da democracia, do país exemplo do mundo, do país da oportunidade. Hoje, o que é os Estados Unidos? A imprensa não fala, mas você sabe que tem nos Estados Unidos 750 pessoas processadas e já tem 450 pessoas presas por causa do Capitólio. Obviamente o presidente faz essa referência porque se criou a fantasia, de que só o Brasil está punindo os golpistas. E não é verdade. Tem muita gente presa nos Estados Unidos e justamente presa pela invasão do Capitólio. E também tem razão quando afirma que isso era uma coisa, Valeu Bene, Larissa, boa noite, impensável. Boa noite. Impensável. Imagina, eu, 42 anos, Valeu Bene, Tudo já, isso? você é mais velho, eu sei, eu sou mais experiente, mas Cabelo branco. Assim, se falasse, olha, um dia haverá uma marcha de pessoas para invadir o Capitólio, vão invadir, vão quebrar, vai morrer gente, vai ter um presidente estimulando isso. Estimulando. Porque ele não aceita o resultado da eleição. E não aconteceu? E sim, o sistema judicial americano está dando conta do Zé Ruela. Do Zé Ruela tá. E daquele que comandou a Kizumba? E daquele que comandou a zorra toda? Bom, esse é candidato à presidência? Respondendo a uma penca de processos? Pode ser eleito? E anistiar a si mesmo. Esse é o exemplo da democracia que querem aqui no Brasil? Aqui no Brasil, os invasores das respectivas sedes dos três poderes, a exemplo dos invasores do Capitólio, estão respondendo, estão sendo condenados pelos seus atos. Mas aqui no Brasil, os capas pretas também vão responder. Os que comandaram a zorra também vão responder.
Quem atentou contra o processo eleitoral já está inelegível. Achei engraçado o Tarcísio de Freitas falando a empresários. Primeiro disse como é que é o Brasil precisa sair da armadilha do baixo crescimento. Foi aplaudido por empresários que, garanto, não têm noção do que isso quer dizer, mas tudo bem. É só porque eles não gostam do Lula e porque eles acham que ser reacionário é bacana, tem mais a ver com eles. Só pode ser. Mas ele disse uma coisa. O brasileiro está com o saco cheio do radicalismo. É mesmo? É mesmo, Tarcísio? Nós vamos falar no que está resultando o radicalismo, inclusive na PM, do modo como você está tratando isso. Daqui a pouco. Mas olhem lá. Isso está certo, presidente. Alguém imaginava que aquilo fosse acontecer? Até se dizia, voglio bene, Larissa, porque o mundo democrático ele foi se tornando paulatinamente parlamentarista. Foi. Né? Parlamentarista. Mesmo os regimes que conservam ali aquela monarquia constitucional, um pouco para manter a estabilidade ali e tal, mas são parlamentaristas. E até se dizia, mas o presidencialismo americano, né, a maior nação da Terra, mais rica, tem um presidencialismo que funciona. E nós estamos vendo um regime que está à beira de uma crise, e isso não é o Reinaldo Azevedo falando aqui da casa dele, anunciando crise. Não, grandes intelectuais americanos apontando para o não se sabe o que pode vir. A democracia americana efetivamente correndo risco. E sim, houve um processo de radicalização no Brasil. Infelizmente, e eu falo tudo, tem gente que fica brava comigo quando eu falo isso, mas infelizmente em 2013, quem começou a onda aqui no Brasil do protesto irresponsável foram as esquerdas. Foram as esquerdas, alguns grupos de esquerda. O tal do MPL, P de pato, Movimento Passe Livre, aqueles protestos, aquele negócio, contra, como é que é, não me representa, contra tudo, não sei o quê, papapá, socialismo da catraca. Bom, 3 meses depois era a extrema-direita que estava na rua. Porque não tenha dúvida. Presta atenção aqui. Você que está acompanhando o rádio, na televisão, nas redes sociais. Sempre que se começa com esse negócio, contra a política, contra todos, contra essa gente que está aí, contra não sei o quê, quem sai ganhando é a fascistada. Que então diz, deixa comigo. O presidente faz uma análise aqui que é muito mais profunda que boa parte da porcariada que está saindo na imprensa. De gente que agora decidiu poupar o Bolsonaro e atacar o Alexandre de Moraes. Gente que está escrevendo a sua biografia, sem dúvida nenhuma. Não sei se está vislumbrando que o Brasil vai se tornar um país fascista no futuro e já está tentando encontrar um lugarzinho. E o presidente falou dessa expansão da extrema-direita mundo afora. Vai lá. Havia muitas décadas que você não tinha o surgimento do extremismo como surgiu na última década. Isso vem na verdade, desde a manifestação de 2013 em São Paulo, sabe? Que isso vem acontecendo. A gente vem vendo o crescimento do extremismo, sabe? Isso é uma coisa internacional, não é uma coisa do Brasil. E pelo que eu vejo de informação, eu sou considerado persona não grata, sabe, pela extrema-direita do mundo inteiro. Há quem diga em reuniões deles que eu sou a figura mais visada por eles, que o Lula precisa ser destruído. Olha, isso é verdade.
dos países relevantes, e o Brasil é a 9ª economia do mundo, podendo ser a 8ª, dos países relevantes, né, o Brasil está entre aqueles que têm um governo progressista, e na América Latina, a gente está vendo um aqui, outro ali, às vezes não progressista, porque eu acho que a Venezuela não é um país progressista, a Venezuela é uma ditadura, vamos ver agora com o processo eleitoral, né? O Lula de fato virou uma referência. Ele lembrou nesse encontro, ele já teve 60 reuniões com chefes de Estado desde que voltou à presidência. Não é? Individuais ou com grupos de chefes de Estado. E tem um apelo que, obviamente, é um apelo progressista, de contestação do status quo, inclusive internacional, quando se trata das nações ricas. Essa reivindicação o Lula faz nos fóruns multilaterais, faz mundo afora. Inclusive na questão ambiental. Diz, não, nós queremos preservar, mas e vocês? Estão dispostos a quê? É muito diferente do eu vou queimar tudo que eu puder aqui porque vocês também não fazem nada. Diz, não, nós vamos preservar, vamos nos esforçar para preservar, agora, vocês têm de fazer a parte de vocês. Tem feito essa cobrança corretamente. Agora, que virou um alvo da extrema-direita mundial, virou. Será que eu preciso lembrar de um certo senhor que é dono de uma rede social e que resolveu transformar o Lula também em alvo? Vocês perceberam que o Elon Musk, ao atacar o Alexandre de Moraes, supostamente contestando as suas decisões, com apoio da canalha de extrema-direita aqui dentro, e de certa canalha que transita na imprensa também, aproveitou para atacar o Lula. Esses que saem daqui, os bolsonaristas, vão fazer denúncias lá fora, eles não denunciam Alexandre, já seria um absurdo, o STF. Eles dizem que há um complô do governo Lula contra o que eles chamam liberdade de expressão. Ô Larissa, não é mesmo fabuloso que gente que tentou dar golpe de Estado, que defende golpe de Estado ainda hoje, fala em nome da liberdade de expressão? Pois é. E, no entanto, isso cola em alguns lugares. Eu lembro que na manifestação de domingo, ainda, o Silas Malafaia, hoje um militante de extrema-direita, também é pastor, pregou que os comandantes militares renunciem ao comando, a seus respectivos comandos, a menos que o Senado encaminhe o impeachment do Alexandre. Em que circunstância o comando, e ainda falando em nome da Constituição, e pregando que os militares, e fala em Constituição, que artigo da Constituição daria a um militar a prerrogativa de chegar e falar, faz o impeachment desse? Então essa gente que prega golpe aqui, insista-se, essa gente que prega golpe aqui, resolveu que é preciso falar em nome da liberdade de expressão, com o auxílio de Elon Musk, um financiador de extremistas de direita. O presidente da comissão lá da Câmara dos Estados Unidos, daquela comissão, né? Comissão de Justiça na prática, ele é praticamente um funcionário do Elon Musk, aquele que divulgou tal relatório. O Brasil está sob ataque da extrema-direita internacional. E o Bolsonaro e o bolsonarismo é o braço dessa força internacional aqui dentro.
Não tem nada de conspiratório nisso. Eles se encontram, eles têm reuniões. Eles viviam acusando o Foro de São Paulo de ser golpista, eles são o verdadeiro foro golpista, mundo afora. E aí o Lula anunciou uma intenção que tomara que dê certo, vamos lá. Eu estou tentando ver, já falei com o Pedro Sanches, falei com o Macron, eu estou tentando ver se a gente consegue fazer uma reunião com os chamados, sabe, presidentes democratas, sabe, por ocasião da reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, para a gente definir, sabe, uma estratégia de como nós vamos, a nível internacional, sabe, enfrentar o crescimento da extrema-direita e suas matizes. Eu acho que é um problema novo na política, novo. A geração de vocês na imprensa não estavam, sabe, não viveram esse momento. E é um momento novo em que vale qualquer coisa menos a verdade. E é isso mesmo, e boa parte da imprensa de fato não viveu. Né? E isso que afirma o presidente, vale tudo menos a verdade, é muito importante porque, acreditem, colunistas de algum renome, mas de uma ignorância tão fantástica e dotados de tal soberba, escreveram artigos dizendo: como pode o Alexandre querer tirar isso ou aquilo como se ele fosse o Ministério da Verdade? Afinal de contas, não existe punição para fake news. Não existe o crime de fake news. Ignorando esses delinquentes que a fake news e a mentira é o instrumento de um outro crime, não é o crime em si. Meu querido Valio Bene, dar tiro não é crime. Uhum. Tem lá em algum lugar? Dar tiro é crime? Não. Não. E dar tiro contra outra pessoa? Aí sim. Aí é crime. Né, Larissa? É um instrumento. Pois é. Imagina, você vai pegar a Bíblia, minha Bíblia não está aqui à mão agora. Pegar a Bíblia não é nada criminosa, a Bíblia. Mas você pode macetar a cabeça de uma pessoa com a Bíblia. Se pegar a minha pesada aqui, ô Larissa, mata. Acredito. É. Então não é fake news, não é mentira em si, é quando a mentira é instrumento de um crime. Bando de delinquente. Poderiam ser pessoas burras, mas eu acho que são safadas mesmo. Né? Eu não sei se essa reunião de presidentes progressistas vai acontecer, eu espero que sim. Vai ter um governo mundial de progressistas? Não, isso não existe. Mas sim, é preciso que se troquem experiências para que se chegue a algum bom lugar, especialmente na regulação das redes sociais. A Alemanha regulamentou. E não está dando crise nenhuma, e não tem censura nenhuma.